Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, sou um dos sócios da Capitalismo. Nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e hoje vamos falar um pouquinho a respeito de fundos imobiliários. Como sempre, eu lembro para quem não é inscrito se inscrever no nosso canal, para quem gostar do vídeo, dar um like e compartilhar, e para quem não ativou o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, que fique à vontade. Além disso, não se esqueçam de nos seguir no Twitter e no Instagram, já que nós temos novidades a respeito do mercado financeiro diariamente, tá? E lembro a todos também que o áudio desse vídeo aqui é colocado no nosso podcast, tá, pessoal? E no final do vídeo eu vou comentar um pouquinho mais a respeito dos nossos produtos, inclusive vou falar um pouco a respeito das nossas recomendações de fundos imobiliários. Então hoje o pessoal da análise separou para eu passar aqui para vocês um fundo para a gente ficar de olho aí em 2010, 2020 ainda e 2021, que é o Hedge Top 3, o tradicional HFOF 11 é um fundo, né, pessoal? Então ele compra cotas de outros fundos imobiliários. A gente acompanha o fundo e a gestora desde 2018, quando eles montaram esse fundo. A gestora é a Hedge Investments, é uma gestora que a gente já vai comentar um pouquinho a respeito dela. Tem o André Freitas, aí, que é um dos maiores experts do mercado de fundos imobiliários, cobra uma taxa de ADM de 0,60 ao ano sobre o valor de mercado e uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IFIX semestral. Ele tem em torno, a participação dele no IFIX é em torno de 2%. Tem um PL grande aí na casa de 1,9 bi e um PVP na casa de 1,04. Lembrando que os FOFs, né, é bacana a gente comprar sempre próximo ao valor patrimonial. Vale a pena a gente recordar que o fundo ele finalizou em julho a incorporação do TFOF, ele já tinha incorporado o FOFT também, que eram outros fundos da Hedge, e por isso o PL aumentou também de maneira considerável, além, claro, das emissões, tá? Então ele teve um ganho de liquidez aí considerável que foi importante, tá? Eu tinha comentado a respeito do André Freitas, né, pessoal? Ele é um dos maiores especialistas do mercado imobiliário no Brasil e ele é um cara do mercado imobiliário que também entende de mercado financeiro, né? Porque às vezes a gente vê algumas gestoras, principalmente mais novas, que o pessoal é do mercado financeiro, mas não tem muito conhecimento, às vezes, do mercado imobiliário, e o André Freitas é um cara que flutua bem entre os dois mundos, mercado financeiro e mercado imobiliário, e ele e a gestora têm uma postura bem agressiva, vamos dizer assim, no bom sentido, tá? Eles são duros na queda aí na hora de fazer negócios, tá? A equipe deles foi responsável pela estruturação da área de investimentos imobiliários na Reding Grifo em 2003, né? Então eles carregam uma bagagem bastante grande e posteriormente, né, virou a Credit Suisse Reding Grifo, também uma gestora bastante conhecida. O pessoal lá da gestora é super acessível, responde e-mail, é fácil de ligar para eles, marcar calls, enfim, eles são super acessíveis e é uma gestora bastante transparente. Em relação a essa questão do FOF, nós sabemos que muita gente tem preconceito em relação à questão dos FOFs, vou pagar a taxa de administração 2 vezes, enfim, mas a gente entende sim que faça todo sentido ter uma parte da carteira no FOF. Tem algumas vantagens, como a questão da diversificação, a questão da gente poder entregar o dinheiro na mão de um gestor que às vezes está de olho numa oportunidade que a gente não está, né? E principalmente porque o FOF, o fundo de fundo, ele consegue participar como investidor institucional em algumas ofertas, que são as ofertas 476 que o investidor pessoa física não consegue participar. Aqui nós temos, em relação à questão da distribuição da carteira, normalmente eles já, quando eles fazem emissão de cotas, eles já sabem onde alocar, tá? Então é difícil a gente ver o fundo ficar com um caixa grande, tanto que hoje só 5% está alocado em renda fixa, 95% em fundos imobiliários. Aqui tem a parte, né, dos segmentos corporativo, agência bancária, residencial, shoppings, outros, imobiliários, a parte logística industrial e também os corporativos aqui, que é maior hoje, com 27%. E aqui são as estratégias, né? Ele tem uma parte da carteira que é renda, é gerar proventos para distribuir esses proventos com os cotistas. Tem uma parte da carteira que é ganho de capital, que é comprar a cota mais barata, seja numa oferta ou seja no mercado, e vender mais caro para gerar um ganho de capital. E 24% da estratégia é renda e também ganho de capital, tá? Claro que nos últimos meses aí o fundo sofreu um pouco porque ele não conseguiu gerar ganho de capital, já que as cotas dos fundos baixaram, né? É claro que eles conseguiram aproveitar também ali em março, abril, e alguns segmentos pagaram menos proventos. A gente pega, por exemplo, o setor de shopping centers, tá? Mas ele tem essa vantagem que quando o mercado está bombando, vamos dizer assim, ele consegue fazer
vendas e gerar ganho de capital, tá? Então a gente tem que ter em mente também que a parte do dividend yield, né, e a parte dos proventos oscila mais em função dessa questão que às vezes tem ganho de capital, às vezes o ganho de capital não é tão elevado, tá? Depois a gente vai ver mais um pouquinho a respeito disso. Aqui a carteira, né, pessoal, uma carteira bem diversificada, ele tem todos esses fundos aqui, com destaque a maior posição PQAG11, tá? Que é o Parque Anhanguera, é um fundo novo também, ele veio no mercado em julho, né? Foi a principal aquisição, uma das principais aquisições aí nos últimos meses da Red, né? Inclusive eles usaram os valores aí da 8ª emissão de cotas para comprar esse fundo. Ele é um fundo que ele tem uma liquidez baixa, é um fundo um pouco fora do radar, né? Lembrando que o fundo é proprietário de 100% do imóvel NASP, que é a sede administrativa da Natura, além de um dos mais modernos centros de distribuição do Brasil, tá? Aqui tem a foto do NASP, tá, pessoal? É um imóvel de alto padrão, ele foi construído no modelo Build Suite e fica localizado na rodovia Anhanguera, bem próximo à ligação com a Marginal Tietê, em São Paulo, e eles têm uma expectativa aí de rendimento de em torno aí de 7,5% líquido ao ano por HFOF, né? Lembrando que esses contratos aqui são contratos atípicos, né? Que tem um vencimento aí 2032, 2033. Então, um ótimo negócio que a Red fez, assim como tem assim como eles fazem outros ótimos negócios, né? Então, aqui no caso, a maior posição no fundo, quase 10% da carteira, é um imóvel que estava um pouco fora do radar, né? A Red é uma das principais cotistas desse fundo aqui, que é dono desse imóvel. Tem um contrato bem amarrado aí com vencimento longo, 2032, 2033, e tem um inquilino excelente aí, que é a Natura. Aqui em relação à questão do dividend yield, né, pessoal, como eu falei, a gente pode ver que principalmente nos meses que eles conseguem fazer ganho de capital, né, o rendimento pode ser maior, então ele tem uma instabilidade maior agora quando a gente anualiza os últimos 12 meses, o pagamento aí de 8,84. E claro, né, pessoal, sofreu um pouco com a crise, né, teve a questão de alguns segmentos que pagaram menos proventos, fizeram menos ganho de capital também, né, em função de alguns fundos não terem subido, mas eles têm uma expectativa aí de pelo menos pagar 50 centavos por cota nos próximos 12 meses, né? E para quem gosta, né, pessoal, até vou colocar aqui, ó, vou dividir com vocês, vou colocar aqui nos comentários, tem um post bacana falando dessa questão aí de viver de renda com os fundos imobiliários, inclusive tem uma planilha ali para vocês simularem, e aqui vocês podem baixar um e-book falando a respeito de fundos imobiliários. Eu vou deixar aqui eu vou deixar aqui para vocês nos comentários, tá? Aqui é legal também que eles publicam, né, em relação à questão de quanto eles pagaram, as despesas que o fundo teve e da onde que veio o rendimento. Foi, por exemplo, aqui de setembro, o rendimento foi 65 centavos, eles distribuíram 50, 17 centavos foi despesas, 46 centavos foi de rendimento dos FIIs e 36 centavos foi de ganho de capital, tá? Então eles sempre mostram ali, da onde veio o ganho do fundo, tá? E da onde o que foi de despesa também eles colocam ali, então são bastante transparentes nesse sentido, tá? Lembrando, né, pessoal, que tem essa vantagem também deles fazerem esse giro de carteira, ou seja, quando eles entendem que tem um fundo que já andou o suficiente, eles vendem, né? Eles fazem a venda pela gente e não é o Thiago lá que precisa vender o fundo, preencher uma DARF e recolher o imposto, né? Já que a gente terceiriza essa questão da venda diretamente dentro do fundo, tá? Aqui em relação à perspectiva de pagamentos, tá, pessoal? Eles sempre colocam, não é promessa, mas eles colocam uma expectativa, principalmente em relação ao que eles têm de rendimentos aí para receber dos outros FIIs, pelo menos pagar 55 centavos até o mês de dezembro desse ano. Aqui alguns fatos recentes, né? O primeiro deles foi o encerramento da 8ª emissão de cotas, fizeram uma captação aí de 200 milhões de reais, as principais alocações foi esse fundo NASP, que eu mostrei para vocês, o VBI Prime Office, que é um proprietário de um fundo de prédios AAA localizados em regiões nobres de São Paulo, e o BBPO aí, que é bastante conhecido, que é o BB Progressivo 2, tá? Eles aproveitaram, inclusive, a queda das cotas para comprar mais cotas desse fundo imobiliário. E eles anunciaram, né, pessoal, fizeram a aprovação aí da 9ª emissão de cotas, é uma emissão restrita,
o que eles querem captar em torno aí de 298 milhões de reais. Direito de preferência para quem já é cotista, esse direito de preferência não vai ser negociado, tá? Mas quem já é cotista pode exercer o seu direito entre o dia 14 do 10 e o dia 26 do 10. Aí vocês olhem com a corretora de vocês, tá? As sobras dia 29 do 10 a 4 do 11 e o preço aí 102,85, o preço de emissão já incluído os custos, tá, pessoal? E aqui para finalizar, rentabilidade do fundo, né, em relação ao IFIX. A gente pega desde o início, ele está com uma alta de 40%, o IFIX com uma alta de 21%, né, praticamente o dobro aí do IFIX. Esse ano ele cai 9,8%, o IFIX cai 12,19%, em 12 meses ele sobe 11,81%, o IFIX sobe 4,59%, em 24 meses ele sobe 56% e o IFIX 29%. Então, como eu comentei para vocês, é um fundo aí da parte de fundos que o pessoal da análise aqui acha bem interessante. Vou deixar para vocês aqui nos comentários esse post, né? Vocês podem baixar o e-book ali e o simulador também. E dos nossos produtos aqui, pessoal, nós temos o Top Fundos, que tem recomendações de fundos imobiliários também. Nós temos o Carteiras Capitalismo, que é a junção do Top Fundos do Invista em Ações e mais a parte de renda fixa, ou seja, para quem quer montar carteira diversificada, inclusive vocês podem encaminhar para a gente a carteira de vocês. Nós temos o Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de médio e curto prazo, mais focado em ações, e o completo, né, pessoal, para quem quer montar carteira, também quer especular em bolsa, que são todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Vou deixar a parte dos conteúdos grátis também aqui na descrição, blog, Telegram, e-books, relatórios grátis, vídeos, podcast, além de todos os nossos contatos, né, pessoal, e-mail, telefone e o WhatsApp ali para quem quiser mandar um áudio, mandar uma mensagem e conhecer mais um pouquinho a respeito da Capitalismo. Tá certo, pessoal? Um abraço a todos e até mais.